Bom, pessoal, aqui tô mostrando para vocês, tá? Que eu já fiz a união dos 5 motivos pra gente fazer a passadeira, tá? Ó, são 5 motivos em linha reta, sempre unido, ó, dessa forma, pelos 2 leques e 2 leques em cada lateral sobrando. Ok? É dessa forma que vai ficar a união para fazer a passadeira. Certo? Agora, eu vou dar continuidade para vocês da onde a gente parou para formar a passadeira. Certo? Nós vamos continuar trabalhando com fio cru, tá? Deixa eu só dobrar aqui para mostrar para vocês onde a gente vai começar. Aqui no primeiro motivo que nós fizemos, antes do leque da emenda, você vai começar a trabalhar nesse leque aqui, ó. 2 leques antes da emenda. Você vai fazer o seu lacinho, o seu nozinho inicial, que eu já fiz o meu. E aqui, nesse leque, você vai, no caso, 2 leques antes da emenda, você vai pular um ponto alto desse leque e vai ir pro próximo, tá? Aqui tem 2 argolinhas, você vai pegar a argolinha de trás, ó. Tem 2 argolinhas do ponto alto. Você vai inserir a sua laçadinha inicial na argolinha, pegando só de trás. Tá? Aqui, ó. E agora, você vai pegar as 2 argolinhas e vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, 2 correntinhas. Certo? Que equivale a um ponto alto. Agora, você vai fazer aqui comigo, ó, um total de 6 pontos altos. 4 em cima dos 4 de base que estão na carreira anterior, tá? E 2 aqui, ó, no meio do leque. Você vai fazer 2 no meio do leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, e agora novamente 6 pontos altos, sendo que 2 vão ser aqui dentro. 2 pontos altos, agora nós vamos fazer 4. 2, 3, 4. Agora nós vamos trabalhar assim, sempre pulando um ponto alto da carreira anterior, tá vendo? Vai ficar faltando um aqui e um aqui. Uma correntinha de espaço. Você vai laçar a agulha. Nesse ponto baixo aqui, ó, que ficou na carreira anterior, você vai fazer um ponto alto em relevo. Como que você vai fazer? Eu vou te explicar. Você vai laçar a agulha normalmente. Normalmente, nós pegaríamos aqui por cima dele para fazer o ponto alto. Um em relevo, você vai passar aqui por trás, ó. Tá vendo? Por trás, vai sair aqui do outro lado. Vai laçar a linha e vai puxar. Aí, você vai fazer o ponto alto. Só para ele ficar assim, ó, tá vendo? Por cima. É dessa forma, ok? Aí, uma correntinha de espaço. Você vai pular um ponto de base aqui. E vai fazer 6 pontos altos. 4, um em cima de cada ponto de base, que vai ficar 4 aqui, porque nós pulamos o primeiro. E 2 pontos altos no meio do leque, aqui no espaço que fica as 2 correntinhas, certo? Novamente, 2 correntinhas de espaço. Nesse mesmo espaço de 2 correntinhas da carreira anterior, você vai fazer 2 pontos altos. E aqui, 4 pontos altos, deixando esse daqui sem fazer o ponto alto. Vai formar um total de 6 pontos altos desse lado do leque também. Ok? É só seguir dessa forma que não tem erro, ó, tá vendo?
Vai ser dessa forma aqui a carreira toda, tá? Uma correntinha de espaço. De novo, vou fazer o ponto relevo para vocês verem. Vocês vão pegar, ó, nesse ponto baixo que for o ponto de base. Você, em vez de pegar ele aqui por cima, você vai passar a agulha por trás, ó, e sair aqui do outro lado. E vai puxar a laçada. Aí, você vai formar o ponto alto. Em relevo. Ok? Agora, aqui, nós estamos chegando na emenda, ó. Certo? Na emenda dos motivos. Sempre que chegarmos aqui nessa emenda, você vai fazer o seguinte. Depois do ponto alto em relevo, 3 correntinhas. Tá? Vai laçar, normalmente, a agulha na linha. E aqui nessa emenda aqui que foi feito um ponto baixo, lembra que nós unimos com um ponto baixo? Você vai fazer um ponto alto. Sempre que você for pegar, tenta pegar 2 laçadinhas, tá? Isto, ó, um ponto alto. Agora, 2 correntinhas e no mesmo ponto, outro ponto alto. Você vai fazer um Vzinho, tá vendo, ó? Vai ser um Vzinho. Agora, novamente, 3 correntinhas. Sempre que você chegar na emenda, nessa carreira aqui, que no caso vai ser a 9ª carreira do nosso trabalho, você vai fazer dessa forma, tá? Depois do ponto em relevo, 3 correntinhas, o Vzinho que vai ficar aqui, ó, 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí, você segue trabalhando novamente com 3 correntinhas. E vem aqui pro outro lado, ó. Você vai encontrar aqui já o ponto de base, que é o ponto baixo, certo? Você vai pular todo o leque emendado. Aí, aqui você vai passar novamente, ó, a agulha por trás e sair aqui do outro lado, para fazer o ponto alto em relevo. Ok? Qualquer dúvida que ficar, a gente pode voltar ao vídeo, tá? Que dá para você fazer sem problema. Aí, novamente, nós vamos seguir a sequência. Uma correntinha de espaço, pula um ponto de base do leque da carreira anterior e vai para o próximo. Você vai fazer 6 pontos altos, um para cada ponto alto de base, que são 4. E no espaço aqui, ó, de 2 correntinhas, você vai fazer mais 2 pontos altos, certo? Agora, você vai fazer 2 correntinhas e novamente fazer mais 6 pontos altos. 2 aqui no mesmo espaço de 2 correntinhas da carreira anterior. E 4 pontos nos pontos seguintes de base, que são os pontos altos da carreira anterior, ok? Vai ser um total de 6. Novamente, certo? Você vai pular um de base, uma correntinha de espaço e vai fazer novamente aqui no ponto baixo, ó, passando por trás e saindo do outro lado. Vai fazer outro ponto alto em relevo, ok? Então, gente, nós vamos fazer essa carreira toda dessa forma, tá ok? Sempre que chegar na emenda, 3 correntinhas, depois o ponto alto em relevo, 3 correntinhas, o pontinho V, que é 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, 3 correntinhas de espaço, novamente o ponto V e novamente trabalhando o leque, ok? Eu vou seguir aqui fazendo a minha carreira e volto quando eu terminar para me te mostrar como que vai ser a próxima carreira, ok? Que nós vamos entrar na 10ª carreira. Tudo bem? Chegando aqui ao final, tá? Dando essa é a nossa primeira carreira depois da união dos motivos. Nós estamos finalizando ela agora. Nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, ó. Aqui no primeiro ponto alto que nós fizemos, que é o ponto baixo e 2 correntinhas, ok? Aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo, certo? E agora nós vamos dar início à segunda carreira depois da união dos motivos, tá? Essa segunda carreira nós também vamos pular o primeiro ponto alto de base. Nós vamos começar a trabalhar nela no segundo. Então, nós vamos pular aqui deste para esse com um ponto baixíssimo, ok? E vamos começar a trabalhar a partir desse aqui, do segundo ponto alto.
Vamos inserir a agulha e fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto, 2 correntinhas para subir, que vai ser um ponto alto, vai substituir um ponto alto, o primeiro ponto alto da carreira. Agora, nós vamos seguir fazendo mais 4 pontos altos, um em cima de cada um da base, né, que é a carreira da carreira anterior. Vai ser um total de 5 pontos baixos aqui, contando com esse primeiro que nós fizemos o ponto baixo e as 2 correntinhas. Vai ser um total de 5 pontos altos, certo? E aqui, no meio do leque, nós vamos fazer como na carreira anterior. 2 pontos altos, tá? Então, nessa lateral do leque, vai ser um total, ó, aqui comigo de 7 pontos altos. Certo? Sempre pulando o primeiro da carreira anterior, o de base, e começando a partir do segundo. 2 correntinhas de separação, no mesmo lugar, 2 pontos altos, e agora mais 5 pontos altos, um em cima de cada próximo de base. Lembrando que no último ponto alto de base nós não iremos trabalhar. Certo? E assim nós continuamos a seguir fazendo o nosso trabalho. O leque vai ficar assim, ok? Agora, você vai fazer uma correntinha de espaço novamente. Nós fizemos um ponto relevo aqui entre os leques. Nós vamos continuar fazendo um ponto relevo em cima desse mesmo ponto relevo. Lembra? Ó, laçando, pegando por trás, saindo aqui do outro lado, para fazer o ponto relevo. Relevo em cima de relevo. Uma correntinha de espaço e, novamente, você vai pular esse primeiro ponto alto do leque e vai para o segundo. E assim, novamente, você vai seguir fazendo os pontos altos, totalizando 7. No caso, vão ser 5, um em cima de cada ponto alto de base e 2 no meio do leque, aqui no espaço onde fica as 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação e mais uma sequência de 7 pontos altos. 2 dentro do espaço, do mesmo espaço, e 5 nos próximos demais da carreira anterior, os pontos altos de base. Lembrando sempre, tá, gente, que no leque nós não vamos trabalhar nem no primeiro ponto alto de base e nem no último, tá? Uma correntinha de espaço, relevo em cima de relevo, ok? Nós chegamos aqui, ó, na nossa emenda, aqui. Então, nós vamos trabalhar agora da seguinte forma. Depois do ponto relevo que nós fizemos, vamos fazer 2 correntes, passar a agulha, e aqui no meio, no espaço do Vzinho, vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos. Vamos formar um leque aqui dentro desse Vzinho. Toda emenda nós vamos trabalhar dessa forma, certo? Sendo que nos leques vai ser como falei aqui, sempre pulando o primeiro ponto alto de base, você vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, no meio do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ok? Relevo em cima de relevo. Você vai seguir essa carreira fazendo assim até o final. Ok? Lembrando que na emenda, sempre depois do relevo, 2 correntinhas e esse lequezinho aqui, ó, no ponto V que nós fizemos na carreira anterior, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Novamente, para voltar para a carreira, 2 correntinhas, ponto relevo em cima de ponto relevo, uma correntinha de espaço,
pula o primeiro ponto alto de base e segue fazendo os pontos altos em cima do leque, ok? Aí, dessa forma, você vai seguir até completar toda a volta. E no final, novamente, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui essa minha segunda carreira depois da união dos motivos. E quando eu tiver completado ela, eu volto com vocês pra gente dar sequência. Finalizando aqui a minha segunda carreira depois da união dos motivos. Cheguei aqui ao final, já fiz a minha correntinha de espaço. Vou prender aqui, ó, no ponto alto, com ponto baixíssimo. Ok? Agora, nós vamos dar início à nossa terceira carreira depois da união dos motivos. Sempre pulando o primeiro ponto alto de base, ó, com ponto baixíssimo. Aqui você vai iniciar os trabalhos. Nós vamos fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base seguinte, tá? Um em cada um deles. Você vai seguir como na carreira anterior, tá? Chegando aqui no meio do leque, como na carreira anterior, você vai fazer 2 pontos altos, totalizando nessa lateral um total de 4 pontos altos, ok? 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos novamente, e mais 6 aqui, ó, um em cima do outro, lembrando que no último você não faz. Então, vai totalizar 8 pontos altos aqui também nessa lateral de cá, depois das 2 correntinhas. Certo? Depois aqui que você concluir os 8 pontos altos, nós vamos seguir da mesma forma que nós fizemos na carreira anterior. Ó, formamos o leque, sempre pulando o primeiro ponto alto e o último, não fazendo, trabalhando em cima deles. Agora, aqui que nós concluímos esse primeiro leque, uma correntinha de espaço, um ponto alto em relevo aqui no meio, entre os leques, tá? Entre os leques sempre vai ser dessa forma, por toda a volta, ok? É como na carreira anterior, tá, gente? Sempre pulando o primeiro ponto alto, tá? Só que dessa vez, ao invés de 7 pontos altos no total, a cada lateral do leque vão ficar 8, tá? Ó, acabei de fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, 2 correntinhas de espaço, novamente, você vai continuar trabalhando no leque, totalizando o total de 8 pontos altos, certo? Nós vamos trabalhar essa carreira sempre assim. Agora, nós estamos chegando aqui na emenda, e eu vou te mostrar como que você vai fazer a emenda nessa carreira, nessa terceira carreira aqui, depois da união dos motivos. Aqui, você vai fazer analisando o leque, você vai fazer novamente uma correntinha de espaço e vai fazer o ponto relevo aqui, o ponto alto em relevo. Nós estamos chegando na emenda. Aqui na emenda, você fez na carreira anterior 2 correntinhas, depois o relevo e fez o leque dentro do vizinho, certo? Agora, nós vamos fazer somente uma correntinha de espaço. Uma correntinha de espaço e dentro do leque, no meio do leque, nós vamos formar outro leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. A única coisa que vai mudar nessa carreira aqui, na emenda, é que você vai fazer somente um pontinho de separação entre o ponto relevo e a emenda. Que no caso agora nós estamos trabalhando o leque.
Depois nós vamos seguir novamente, ó. Ponto relevo, uma correntinha de separação, pulo próximo de base, segue fazendo um total de 8 pontos altos. No caso, vão ser 6, um em cima de cada ponto de base, ponto alto de base, e 2 no meio do leque. Aí, fazendo 2 no meio do leque, você vai trabalhar outro lado desse leque central aqui, 2 correntinhas, e vai seguir trabalhando novamente os outros 8 pontos altos. Gente, vai ser dessa forma a carreira inteira, novamente, tá? Não tem erro. Só para recapitular. Sempre pular o primeiro ponto de base, tá? Dos pontos altos do leque aqui. E nessa carreira nós vamos trabalhar 8 pontos altos, ok? No caso, 6 em cima de ponto baixo de base, do ponto alto de base, perdão. E 2 aqui, com 2 correntinhas de espaço. Recapitular. Nós vamos fazer nessa carreira da seguinte forma. É a terceira carreira depois da união dos motivos, né? Você vai trabalhar da seguinte forma. Pulando o primeiro ponto alto de base, você vai fazer 8 pontos altos, ó, sendo que 6, um em cada ponto de base da carreira anterior, do leque anterior, e 2 aqui, ó, nas correntinhas, certo? 2 correntinhas de separação, novamente 8 pontos altos, lembrando que o último ponto alto da carreira de base você não vai trabalhar. Então, você vai fazer uma correntinha de separação e um ponto relevo em cima do ponto relevo da carreira anterior. Vai seguir dessa forma fazendo o leque. Chegando aqui na emenda, você vai fazer o ponto relevo normalmente, uma correntinha de separação, o ponto relevo, e aqui você vai fazer, ao invés de 2 pontos de 2 correntinhas de separação que você fez na carreira anterior, você vai fazer uma somente e vai novamente trabalhar o leque em cima desse leque que você fez aqui na emenda, certo? Na emenda dos 2 motivos. Você vai seguir essa carreira assim até o final, ok? A terceira carreira. Eu vou seguir a minha, fazendo ela aqui até o final e volto com vocês para a gente dar seguimento na quarta carreira depois da união dos motivos, ok? Chegando aqui ao final, já tendo concluído a minha terceira carreira, depois da união dos motivos, vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo, fechando a terceira carreira. Agora, nós vamos trabalhar na quinta carreira, que nos leques não vai ser diferente, tá? Nós vamos pular novamente o primeiro ponto de base, vamos começar a trabalhar a partir do segundo, tá? Aqui mesmo nesse ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e trabalhar pontos altos em cima de cada um de base, até chegar ao meio do leque, onde nós também vamos colocar mais 2 pontos altos, tá? Ó, chegamos aqui, ó. Mais 2 pontos altos. Ó, agora aqui em cima vai formar um total de 9 pontos altos, certo? O nosso leque agora ele vai ter 9 pontos altos para cada lado.
2 correntinhas de separação, no mesmo espaço, 2 pontos altos, e agora 7 pontos altos. Lembrando que no último ponto alto da carreira anterior, nós não vamos trabalhar ponto alto nele. Ok? Vai ser como nas carreiras anteriores, o leque, tá? Sempre pulando 1 e acrescentando 2 no intervalo das 2 correntinhas. Vamos continuar trabalhando aqui, ó, entre os leques com uma correntinha de separação, um ponto relevo em cima do ponto anterior, ok? Ó, estamos trabalhando ponto relevo desde da primeira carreira, depois da união dos motivos, e vamos seguir trabalhando o outro leque, sempre pulando o primeiro de base, tá? Agora 7 pontos altos, um em cima de cada um de base, até chegar no meio do leque. No meio do leque, vamos continuar com um aumento para continuar formando o leque, tá? 2 pontos altos, formando 9 no total nessa lateral do leque. 2 correntinhas e vamos trabalhar a outra lateral do leque. Da mesma forma, com 9 pontos altos, 2 dentro do espaço das correntinhas da carreira anterior e 7 em cima de cada ponto de base da carreira anterior, sendo que no último nós não vamos trabalhar, ok? Agora aqui, nós estamos chegando à emenda, aonde nós fizemos a união dos motivos, certo? Onde nós trabalhamos aqui, ó, na última carreira nós fizemos esse leque. Agora, nessa carreira, na quarta carreira, depois da união dos motivos que nós estamos fazendo, você não vai mais trabalhar o ponto relevo, não, tá? Você vai fazer uma correntinha de separação e vai saltar o ponto relevo e vai direto aqui pro meio do leque, ó. E aqui você vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação e retorna, vai pro outro lado, retorna o trabalho trabalhando em cima do leque, ok? Agora as emendas vai ser assim, só para recapitular. Na emenda, você não vai mais trabalhar o ponto em relevo. Depois do leque, você vai fazer uma correntinha de separação, vai pular o ponto relevo e vai colocar um ponto alto no meio do leque que você fez na emenda, ok? Vai ser assim todas as emendas, certo? Dessa forma. A partir dessa carreira, você não vai mais fazer o ponto relevo nas emendas, ok? Caso você tenha alguma dúvida, tá? Você pode retornar o vídeo, mas é bem simples. Não tem mistério, tá ok? Então, essa carreira vai ser toda seguindo dessa forma, certo? Eu vou trabalhar a minha aqui até o final e eu retorno com vocês, tá? Pra gente dar continuidade à próxima carreira. Então, aqui só para me recapitular essa carreira com vocês na emenda. Ó, a emenda vai ser da seguinte forma. Você vai fazer normalmente o leque, tá? Anterior à emenda. E aqui na emenda, lembra que a gente sempre trabalhou um ponto alto em relevo, antes de trabalhar na emenda. Agora, a partir dessa carreira, você vai ignorar o ponto relevo. E vai fazer uma correntinha de espaço e vai vir direto aqui, ó, pro meio do leque que nós fizemos na emenda, na carreira anterior. Vai trabalhar com um ponto baixo, aí, uma correntinha de espaço e retorna para trabalhar com o leque aqui, ok? Só para não ficar nem um pouquinho de dúvida nessa carreira, certo? Qualquer dúvida que você tenha, você pode estar voltando o vídeo, tá bom? Mas não tem mistério. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui a minha carreira toda, tá? E quando eu terminar o retorno, pra gente dar continuidade ao próximo passo, ok?
Então, pessoal, encerrando aqui a minha quarta carreira, depois da união dos motivos, tá? Ó, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, vamos dar sequência à próxima carreira. Nos leques, não vai mudar nada, vai ser como na anterior, tá? Você vai pular o primeiro ponto alto de base e vai começar a trabalhar a partir do segundo, certo? Fazendo um ponto baixo, duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora aqui, ó, você vai trabalhar, nessa lateral, vai ficar um total de 10 pontos altos, contando com os dois que a gente faz aqui no espaço no meio do leque, tá? Vão ser 8 pontos altos em cima dos de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 2 aqui dentro, no espaço de duas correntinhas que fica no meio do leque. Certo? Continuar fazendo duas correntinhas de espaço e novamente fazer fazer mais pontos altos, que vai dar um total de 10. 2 aqui dentro, no mesmo espaço, ó, formando o leque. E 8 nos próximos pontos altos de base, tá? Vamos continuar trabalhando assim, lembrando que o primeiro ponto alto e o último ponto alto do leque, a gente não vai trabalhar, não vamos fazer pontos altos em cima deles, ok? Então, vai seguir dessa forma o leque, não vai mudar. Inclusive, entre os leques, tá? A gente vai continuar fazendo ponto em relevo, tá? Esse aqui, ó. Vamos continuar com uma correntinha de espaço e fazendo ponto relevo. Ok? Vai continuar sendo dessa forma, formando os leques, tá? E na emenda, eu vou chegar nela aqui para te mostrar como que vai ficar a emenda agora, nessa carreira aqui. No caso, a quinta carreira, depois que nós unimos os motivos, tá? Só para você não se perder. Então, o leque vai continuar igual, só que agora vai aumentar para 10, um número de pontos altos em cada lateral. Nós vamos continuar trabalhando da mesma forma. O leque não vai mudar, diminuindo no início e aumentando no final, no meio, perdão. Tá? Sempre o primeiro e o último ponto alto de cada leque, na carreira anterior de base, nós não vamos fazer nenhum ponto alto nela como a gente está fazendo até agora, certo? Estamos chegando aqui na emenda. Ó. Na emenda, a única coisa que vocês vão fazer agora é simplesmente pular de um leque para o outro, sem corrente de espaço, sem nenhum ponto no meio, tá bom? Você vai, ó, ignorar o último ponto alto do leque e vai simplesmente passar para o outro leque, ignorando o primeiro também. E vai continuar trabalhando os leques sem mudança, sempre pulando o primeiro, fazendo o aumento no meio do leque, ok? E na emenda não vai ter nenhum ponto de separação. Você vai simplesmente pular de um leque para o outro, ok? Agora, entre os leques, tá? A gente vai continuar trabalhando o ponto alto, tá? Muito importante isso. Você só não vai fazer nada quando for a emenda, tá? Que nós trabalhamos desde o início aqui, fazendo leque, fazendo o ponto baixo. Agora, nós não vamos trabalhar nada nas emendas. Só vamos simplesmente passar de um leque para o outro, ok? Entre os leques, vamos continuar trabalhando os pontos altos em relevo. Somente na emenda que nós não vamos fazer nenhum ponto, ok? Eu vou seguir aqui o meu trabalho. Quando eu finalizar, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Bem, pessoal, chegando aqui ao final dessa carreira, quinta carreira, olha como que o nosso trabalho tá ficando. Tá ficando lindo, né? E agora,
nós vamos passar para a terceira e última etapa desse trabalho, tá? Agora, a partir desse momento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos arrematar o fio cru e vamos começar a trabalhar com o fio colorido, no caso, o fio rosa, tá? Como eu falei no início aqui da aula, é o barbante Roma, o fio 6, na cor rosa, a referência dele é o 500, tá? Eu vou te mostrar aqui como que eu faço para me arrematar esse trabalho. Deixa eu só voltar aqui. Ó, depois que eu fiz o meu ponto baixíssimo aqui no início para fechar, só voltar aqui para vocês verem. Aqui eu venho no primeiro ponto alto da carreira, dessa carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. Certo? Fechei. Arremato o fio e puxo essa laçadinha aqui, ó. Aí agora, para ficar um arremate bem legal, eu puxo ele para trás aqui, primeiro. Tá, ó. Ele fica lá atrás. E eu gosto de arrematar essa carreira dessa forma assim. Aqui nós temos os pontos altos e cada ponto alto tem argolinha, essas duas argolinhas aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar passando esse fio aqui, ó, fazendo tipo um zigue-zague, ó. Só pegando as argolinhas de trás do ponto alto, tá vendo, ó? Só as argolinhas de trás. Ó. Aí no meio aqui, eu divido o fio. Divido ele em dois, ó. Como esse barbante aqui, ele é de 6 fios, eu divido ele em dois. Ficam 3 fiozinhos para cada lado. E aqui eu vou dar um nozinho para fechar, ó. Tá vendo? Assim. Dando os 3 nozinhos pra gente fechar. Ok? Aí, pra esconder esse fio, eu continuo passando aqui, ó. Porque na próxima carreira, nós vamos trabalhar aqui, formando isso aqui como base, certo? Então, a gente acaba fazendo um arremate preciso, entendeu? E mais apertadinho, mais assim, seguro. Agora, nós vamos partir para a terceira e última parte deste trabalho, desse jogo de tapetes, ok?